Porra, meu vídeo da parte um deu muito bom. Que tal ler os comentários pra ver o que a galera achou? Cadê a parte 2, seu merda? Seu lixo imundo, cadê a parte 2? E nada da parte 2. Então, vambora. Resumindo aí, pra quem não viu a parte um, esse lixo caído no chão é o protagonista e ele foi traído pelo seu próprio irmão e ele quase morreu. Porém, ele acabou conseguindo sobreviver e ele foi em busca do fura-olho pra se vingar. E a gente foi até a cena onde ele encontrou o seu irmão e a batalha tá prestes a começar. Em suma é isso, mas se você quiser a história 100% detalhadinha, basta você clicar no card aí em cima, que você vai ser direcionado pra um vídeo da parte um, detalhadinho os caralho. Assiste lá, vai ser bom. E depois você volta pra cá pra entender a história. Mas enfim, vamos pro resumo. Depois que Shen aparece lá todo fodão e atrapalha o plano de Han, fica ali impressionado pelo Prota ter conseguido sobreviver e ele já pulou pra cima dele com o seu poder de gelo, que é a coisa que ele sempre faz. Mas Shen, ele já não era aquele otário, né? Ele partiu pra cima dele também, travando um punho de fogo contra um punho de gelo, causando um grande impacto, saca? E pelo contrário, que geral esperava, Han ainda era muito poderoso. E ele conseguiu criar um punho de gelo gigante, tacando em cima do protagonista, só que o Prota ali usa um dragãozão pra repelir os golpes e não ser atingido. Um fica ali babando o ovo o outro pra saber quem baba mais, dizendo que o outro evoluiu e os caralho a quatro. Enquanto eles estavam ali conversando fiado, o leão simplesmente ressuscitou. E pra mim a melhor parte é o Prota olhando pra cara de merda pro leão, que simplesmente sobreviveu àquela explosão. O leão ruge pra cima do Prota e mete logo uma unhada no braço dele, que com grande bondade e benevolência trata o leão com amor. E antes que o protagonista conseguisse pensar em algo pra fazer, ele lançou uma magia de gelo com suas mãos e transformou ele em um picolé do bom. Sendo assim, o Prota mais uma vez foi amassado pelo seu irmão e não conseguiu completar sua vingança, mesmo depois de todo o poder que ele havia adquirido. Depois de um tempo, né, a jovem senhora e o super-herói chegou ali na caverna e ela fala que eles devem ter cuidado porque naquela área ainda existe vestígios de uma aura poderosíssima naquela região. E quando eles chegam lá, eles encontram um Prota em um cubo de gelo. E isso é meio icônico, visto que o poder do protagonista era de fogo. A garota já fica ali desesperada e manda o super-homem salvar o protagonista, mas é claro que ele tem que fazer o show dele igual uma criança birrenta. E ele faz aquele drama dele todo, fazendo aquele show, aquela gracinha, aquela palhaçada. Até parece um cara que faz review de manhwa. Quando ele tava fazendo o circo dele ali, o dragão quebrou o gelo com a cabeça, ficou meio esquisito. E pediu ajuda pra libertar o protagonista do gelo, porque além do vagabundo prender ele no gelo, ele selou ele também, tá ligado? A garota fica ali com a bocona arregaçada, impressionada com a presença do dragão, e logo, tanto ela como o homem decidem ajudar. Ele joga ali sua lança no gelo com toda a delicadeza, né? Tive a leve impressão que essa lança não foi só pra quebrar o gelo, mas também mandar o Prota de Vasco, tá ligado? Shen fica ali com a tosse desgraçada no chão, porque apesar de ele não parecer, ele tinha usado muito poder, saca? Fica ali meio chapadão de bolacha, fica meio inquieto também, porque apesar do Han ter ido embora, provavelmente o leão ainda tava vivo, tá ligado? Nessa altura do campeonato, a moça já tinha escutado toda a batalha e ela descobriu que o Prota não era o tal do Sr. Wei cultivador, e na real era o famoso Mestre Lin Shen que havia sido morto na montanha. Ele fica ali com cara de merda tentando mudar o assunto, porém o super-homem mais uma vez começa a falar merda, que é a única coisa que esse cara sabe fazer. Enquanto ele tava ali fazendo circo e o show dele, eles ouviram um gemidão lá de cima, eles já ficaram espantados com o que poderia ser. O gemidão foi tão tenebroso que fechou a porta da caverna, é mole? E na frente dele surge a figura mais bizarra possível. Era nada mais, nada menos do que o temível Felca de base. O Superman já pulou pra cima dele com toda a sua força e imponência, tomando mais uma vez um tapa que fez ele ter um déjà vu do lobo da parte 1 desse resumo. O leão simplesmente do nada cuspiu fogo em cima deles e o Prota, assim como o Obito, empurrou a Cinderela para salvá-la. Só que como o fogo já estava muito perto deles, o Prota estava fraco, devido à batalha ele não dava tempo dele se esquivar. Porém, antes do fogo acertar o Prota, ele começou a ter 1000 brisas. E com o poder dele, ele criou uma tumba em cima da sua cabeça. Dentro daquela tumba saiu uma mão que simplesmente pegou o leão e esmagou. E Shen fez tudo isso usando somente a sua mente, que deixou geral ali impressionado. Porém a técnica era tão poderosa que ele começou a perder o controle dela, e se isso continuasse ia causar um grande arrombo no mundo, tá ligado? O Superman já percebeu isso e junto ao Yun começou a planejar sua fuga e o poder do Prota cada vez mais vazava, criando uma aura de fogo que parecia que ia estourar a qualquer momento. Só que com sua genialidade ele consegue controlar e mirar o poder na porta que havia caído na porta da caverna. O mais impressionante é que tudo aquilo aconteceu quando ele estava inconsciente, tá ligado? Era tudo um sonho que ele estava tendo naquele momento. E, ou seja, tudo que ele sonhou se tornou realidade, mudou. Agradecer o Prota, que mais uma vez acendeu o ódio do Superman, só que a moça, por ser esperta e perceber a força do Prota, ela começou a pensar em como recrutar ele e manipular ele pra ir pro seu time, tá ligado? Com aquela clássica carinha de quem quer brincar na montanha. Ela manda o cara ir pro acampamento esperar ela e o protagonista, mas na realidade a gente já sabe o que ela quer, né? E ela começa a falar umas paradas tenebrosas de ter o corpo dele e umas coisas meio sus, tá ligado? E ele começa a cair no encanto dela, começando a ver ela com os outros olhos também.
Mas ela vai embora junto com o mano, deixando ele ali, que nem um otário na caverna. Mas o Prota vai lá ver o que tem naquele caralho que o irmão dele tava. E lá tinha 7 pérolas de energia Yuan. Ele ficou ali 3 dias absorvendo o núcleo daquelas pérolas pra ficar boladão de poder. Uma hora ele tava tão poderoso que ele criou uma mão de Suzano Oi com a sua mente e jogou no telhado, que estourou tudo lá. Só que parece que a parada da genialidade era só meme mesmo, né? Porque você explode uma montanha de pedras, obviamente vai cair pedra lá de cima. E é isso que acontece. Porém as pérolas eram realmente poderosas, o que fez ele ficar uma cota ali namorando com a mão que ele criou no teto. Mas enfim, depois de vários dias ele volta pro acampamento, mas quando ele chega lá, geral já tinha ido embora. Porém, deixaram uma mensagem pra ele, que segundo a garota, o Superman foi de Jeff, porque ele não aguentou os ferimentos que sofreu. E o Prota promete ali, abaixo de um céu maravilhoso, que iria vingar a morte do Superman. Ele parte até a cidade ali da Maré Noturna, porém os otários que ficam lá na porta cobravam pra poder entrar lá dentro. Chegou a vez do Prota, ele foi caçar a grana que supostamente era parar no bolso da sua roupa. Ele não tinha nada, tá ligado? Mas o Prota parecia conhecer o porteiro e ele já manda aquele clássico papo pra entrar na festa, né, sem pagar. O guardinha acabou percebendo que eles estavam conversando ali e foi dar aquela tal da averiguada, né? Mas o mano conseguiu despistar ele ali e o Prota conseguiu correr pra dentro do reino sem ser visto. O Prota ele chegou até um restaurante que também servia como pousada e ele ia passar a noite lá. Geral no lugar tava hypado com o campeonato da família Lin e as meninas tava tudo babando o ovo do rank, que já tava em rank alto, tá ligado? E isso atraía muito público. E isso deixa o Prota claramente cabreiro com aquela situação. Ele pede ali um quarto pro cara e ele já desce pra baixo pra descansar, porém tinha alguém fazendo barulho pra caralho do lado de fora, que deixou ele extremamente irritado. Tanto que ele já abriu a porta gritando que queria dormir em paz. Porém, quando ele olhou pra fora, ele notou a presença de uma pessoa que portava um galho na mão e tava ali dançando, fazendo uma aura azul muito foda. E ele lançou um poder boladão no céu, só que enquanto ele tava ali lançando seu poder, ele acabou percebendo a presença do protagonista e sem pensar 2 vezes, ele virou aquela magia contra o Prota. O Prota simplesmente olha pra magia e manda ele parar e simplesmente pulou da janela dizendo que a forma como ele utilizou aquela magia estava errada. Ele ia ensinar ele a usar direito. E ele explica ali pro cara como se deve usar o coração e tudo mais. É aquele papo lá que ninguém liga, tá ligado? A questão é que o homem já saca que ele era Liu Shen, porém ele mais uma vez inventa aquele papo de cultivador e tal. Só que o homem já tinha sacado ali quem o Prota era, porque seu pai disse uma vez que somente 2 pessoas eram capazes de virar além dos defeitos com a espada. O Prota só aceita ali que ele descobriu e questiona quem era a outra pessoa. E ele diz que era a jovem King Ho. Chama ele ali pra tomar uma coca e jogar um FIFA, enquanto eles conversam sobre esses assuntos e tal. E o dia amanhece, e ele vai até um campo de artes marciais da família Lin pra fazer a sua descrição pro tal do torneio. Tinha uma rapaziada lá se lamentando pela morte dele, e do nada apareceu o rei mandando todo mundo fechar a boca e dando boas-vindas a todos, e apresenta um por um, que eu não vou apresentar porque ninguém liga pra esse figurante. Chegou ali um velhão, que eu vou chamar de Papai Noel. Ele era o mais velho do bagulho lá, tanto que ele era ancião, ele ia presidir o torneio, tá ligado? Ele era o mais foda de todo mundo lá. E ele passou a visão das regras do torneio e tal, né? Que ia ser basicamente um Battle Royale, e os últimos que soubessem iriam tirar um X1, e se o vencedor fosse discípulo da família Lin, ele seria escolhido como mestre. Porém, a luta ia ser corpo a corpo e ninguém ia conseguir derrotar o Li Han, porque já era normalzinho lá, tá ligado? Ele era ridiculamente poderoso. O tempo se passou ali e o Papai Noel anunciou o começo da porradaria. Geral começa a se bater ali, só que o Pato tava ali no meio, só tirando onda, mandando emoji os caralho. Até que o desgraçado do Li Han pula na arena, já com aquela cara de safado dele, xingando todo mundo. O Kuririn salta ali pra bater ele. Só que ele simplesmente usa seu poder de gelo e acaba com ele. E o mais bizarro é que a luta era pra ser corpo a corpo, mas parece que tudo foi forjado por Li Han vencer, tá ligado? Então foda-se se ele usava poder ou não. O Prota fica ali de longe, só analisando as técnicas que o Han usava, e claramente ele tava mais forte do que a última vez. E o Prota também cai na porrada com o cara ali. Só que durante essa batalha, geral já tinha descobrido que ele era Lin Shen. Inclusive o Han já tinha percebido que ele tava lá. E eles decidem que vão tirar o X1 somente no final da luta pra descobrir quem realmente é o mais foda. A parte ali pra cima do Prota usando a magia, e nessa altura do campeonato ninguém mais tava ligando se alguém tava usando magia ou não. O Prota se defende com sua magia de fogo, batendo fácil com um dos caras mais fodas do X1 dos Cria, tá ligado? E ele, por notar que o Prota era foda, ele usou o poder mais OP dele, mais uma vez criando um punho gigante, que o anime gosta de usar esse estilo de poder todas as vezes. E o Prota cria ali uma defesa usando seu poder, o que faz o cara se distrair, o que foi mais do que necessário pro Prota soltar e meter um socão na boca dele, e eliminou ele mais uma vez do campo de batalha. Nessa altura do campeonato, finalmente só tava sobrando ele e o Han, e sendo assim eles já poderiam tirar o X1 que todo mundo tava ali esperando. O Prota tira onda com a cara dele ali pra dar uma zoada, e ele já fica nervosinho e parte que nem uma desgraça pra cima dele. Só que antes da luta do Naruto e Sasuke começar, o verme do Papai Noel atrapalha a luta, e ele anuncia que a primeira fase da luta havia terminado, e que os ganhadores eram Shen e o seu irmão, e essa luta seria adiada mais pra frente. O motivo dele ter feito isso é porque ele sabia que Han ia se fuder pra caralho se ele fosse lutar com o Shen naquele momento. Ele mete uma causada de que a luta final ninguém devia se matar, e sei lá o que, e
foda-se. Ela ficaria igual você, se requebrando pra ver o final dessa batalha. Ninguém podia se matar. Porém, o Prota e o Han tava cagando pra essa regra. E um só queria esfolar o outro na porrada. Os dois entraram num acordo, que seria a luta de vida ou morte. O Papai Noel só aceitou. E é dada a largada a maior luta de todos os tempos. Essa parte aí eu realmente tenho que afirmar que todos os dois estavam muito foda. Um com a aura de gelo e outro com a aura de fogo, segurando a espada de chamas. E pela primeira vez o Prota tomou a iniciativa e atacou o Han, que já criou logo um escudo de gelo e se defendeu, esboçando aquele sorriso safado dele. Faz ali um Shinra Tensei, joga o Prota pra longe, dizendo que tanto faz a família pra ele só se importava com os interesses próprios. Ele começa a criar algo muito poderoso pra lançar em cima do Prota, só que ele já tava com as mãos pra trás, criando uma magia pra se defender. E lança essa magia contra a de Han. Logo após isso faz igual ao Almirante do Gelo, criando uma espada muito foda. E os poderes se colidem, causando uma grande explosão. Han elogia seu irmão por ter atingido o level tão alto de habilidade e já parte pra cima dele com sua espada para dar o golpe final. E simplesmente o Prota segura a espada como se ela não fosse nada. Só reforçando, pessoal, essa espada era uma das magias mais poderosas, tá? Então nesse momento aí o Prota já tinha uma força descaralhada do normal. Isso obviamente deixa todos impressionados, inclusive eu mesmo fiquei impressionado com isso, tá ligado? E o Prota simplesmente quebra a espada como se não fosse nada, moleque. E causa uma grande explosão ali, jogando o Han para longe, que quase morreu. E ele ali para na frente de Han, que ele lembrando do acordo, de vida ou morte. E ele começa a lançar aquele papo que todo vilão, quando tá prestes a morrer: se você me matar, você vai virar um monstro. Se você me matar... Mas o Prota tá com foda-se e simplesmente pisa na cabeça dele, esmagando ele no chão. Que cena satisfatória, moleque. Ele começa a lançar seu papo: ah, me perdoa, irmão, eu tava bêbado, foi sem querer. Cheio de lágrimas no olho, desesperado com medo da morte, porque o Prota tava muito forte. Se ele quisesse, ele mataria ali sem sombra de dúvidas. Ele lança um golpe baixo no Prota, falando de seu pai, que tava preso, e que caso ele concordasse com aquilo, ele ia falar onde seu pai tava. E isso não deu muito certo, porque o Prota ficou mais puto ainda e pegou ele pela gola da camisa, perguntando onde tava seu pai, falando que ele não deveria ter tocado na sua família. Han ficou ali de deboche, mas Shen tava tão puto de ódio que ele simplesmente rasou a cara de Han no meio, concretizando assim sua vingança. PF, Han. Um dos homens que estava ali assistindo a luta parte pra cima de Shen com grande poder, com certeza o mataria, porém o Papai Noel impede de fazer isso, criando um círculo que repele o poder do cara. E ele já manda a cal que as regras eram claras, era vida ou morte. O homem caminha até o corpo de Han, que estava lá caído no chão e se lamentando pela sua morte, dizendo que era tudo culpa sua, que se ele não fizesse aquilo, nada disso teria acontecido, tá ligado? O Papai Noel declara a vitória a Shen e diz que ele é o sucessor da família Lin, e geral aplaude ele, e ficando ainda mais feliz. Porém, todavia, entretanto, naquela altura, Shen ele havia colecionado diversos inimigos que estavam ali observando ele um por um, com cara de merda, e muito ódio, e rancor, e o caralho. E naquele momento, o pai dele estava desaparecido, e ele precisava encontrar ele, tá ligado? Mas como eu sou um clássico criador de conteúdo, isso aí vai ficar pra parte 3, se vocês quiserem, é claro. Ai, ai. Rapaziada, se vocês puderem dar uma moral pra esse vídeo, porque ele deu um trabalho gigantesco pra fazer, não tinha uma aula em português, eu tive que traduzir do inglês pro português, então deu um grande trabalhão pra fazer. Então na moralzinha, pô, se você puder, se inscreve aí, não custa nada. Enfim, queria separar esse tempinho aqui pra agradecer pelos 100 inscritos, pô, é uma marca importante pra mim, meus 100 inscritos, algo que eu tenho realmente a agradecer pra vocês, e é isso. Enfim, obrigado pelos 100 inscritos mais uma vez. Deixa o like aí e se inscreve caso você não seja, porque sempre eu vou trazer resumos nessa pegada. E vocês viram que a parte 2 saiu bem rápido, né? Enfim, se vocês tiverem curtido, é isso. E tenham um ótimo dia. E é nóis. Se inscreve aí, caralho.